você dizer que o curso de geografia para a vida é absolutamente importante. Eu acho que o conhecimento, de modo geral, ele é muito importante para a vida em sociedade especialmente. E aí, quando eu falo em sociedade, eu trago para a geografia, porque a geografia ela tem, dentre tantos pressupostos, exatamente esse, de analisar quais são as relações que a sociedade estabelece sobre o espaço. E nessa perspectiva, analisar qual a importância da geografia para a vida em sociedade é exatamente a possibilidade de você se reconhecer enquanto sujeito atuante e de conseguir transformar o espaço que você vive numa perspectiva de melhoramento, de poder usar da geografia, dos conhecimentos, evidentemente, geográficos, e transformar o seu espaço e, com certeza, da vida, das pessoas e do entorno que você vive. Numa inter-relação entre sociedade e meio, né? A geografia, ela tem, e o espaço da geografia, ela tem muito essa característica de relacionar a sociedade ao espaço em que a gente vive. A maioria das pessoas, muitas vezes, pegam a geografia como a segunda opção, né? Mas eu acho que quem tem geografia já em mente, já quer cursar o curso, já vai com a mente voltada para o vestibular para conseguir passar e cursar geografia, acho que realmente a mentalidade fica um pouco voltada para a questão bitolada de ser apenas um curso voltado para ser um professor. Quando eu comecei o curso de geografia, eu já trabalhava com uma outra área, trabalhava em outras coisas, e fui para a geografia mais por curiosidade, porque eu queria saber sobre coisas, sobre mapas, sobre atlas, enfim. E na geografia, já no primeiro semestre, me apaixonei pelo curso exatamente pela possibilidade de eu poder me reconhecer enquanto cidadão, enquanto sujeito de uma sociedade que eu sequer conhecia, que eu sequer tinha domínio, né, sobre sua organização. Mas a geografia, ela me possibilitou, a primeira coisa, no curso de licenciatura, me possibilitou reconhecer que, além de ser professor na geografia, eu poderia ser o que eu quisesse, inclusive professor. E aí eu parti, então, para trabalhar com uma área da geografia física, para trabalhar com defesa civil, para reconhecer no relevo qual era o perigo de se morar em algumas áreas, que a gente chama de áreas de risco na geografia. E somente depois, já no final do curso, depois na carreira acadêmica, no mestrado, que eu parti para o planejamento urbano, que eu parti para reconhecer como a cidade ela é pensada para que atenda às necessidades de poucos grupos e não necessariamente a cidade enquanto para todos. E aí eu consegui perceber ao longo do tempo e ao longo da minha carreira que a cidade, ela na verdade, ela existem três cidades: a cidade ideal, a cidade dos sonhos e a cidade real. E a gente vive na cidade real, sonha com a cidade ideal e não atinge o sonho da cidade dos sonhos, que seria essa cidade em que todo mundo pode viver, em que todo mundo pode conviver da rua, da praça, das relações sociais, do espaço geográfico propriamente dito. Nós trabalhamos com a relação sociedade-natureza, é o núcleo básico, né, do estudo da geografia. Isso implica dizer que você vai espacializar os fenômenos sociais, né? Então, por exemplo, se você tem a agricultura, por exemplo, né? A agroecologia, por exemplo, que é muito comum aqui na região do Brejo de Campina Grande, o que acontece efetivamente, né? Nós estudamos como se dá a organização desses produtores, né, desses agricultores familiares, como se dá os fluxos dos produtos para as cidades, como se dá os processos de comercialização. Nós estudamos e sobretudo, né, nós além de estudarmos essa perspectiva, vamos dizer assim, da importância técnica do conteúdo, nós damos ênfase a como isso pode ser ensinado para o aluno. O planejamento urbano, dentro da geografia, na verdade o planejamento urbano é uma grande área multidisciplinar. Não só a geografia trabalha com o planejamento urbano, mas a arquitetura. Essas ciências de caráter muito urbano. E na geografia, a responsabilidade do planejador é exatamente a discussão sobre o ordenamento e o planejamento territorial. O ordenamento territorial, no caso do geógrafo, é ele pensar as ruas e pensar a cidade nessa dimensão social da coisa, e não tecnicista, e não necessariamente a cidade para o automóvel, necessariamente a cidade para as construções dos prédios, mas a cidade que pode permitir a vivência em sociedade, as relações, as inter-relações,
os acordos que são estabelecidos. Ou seja, a cidade, para o planejamento urbano, tanto pertence para o sujeito que tem automóvel, como também pertence para o sujeito que dorme nas calçadas, porque eles vivem a cidade e eles fazem a cidade existir. E a cidade, nesse sentido, só existe porque todos eles, os atores sociais, na verdade, dialogam entre si. A ideia do planejamento urbano é exatamente essa, a de permitir que todas as relações que são estabelecidas dentro da cidade, que todas as construções, sim, que sejam pensadas para a cidade, elas tenham um caráter de garantir a possibilidade de vivência entre todos os atores, entre todas aquelas pessoas que fazem a cidade viver. Porque a cidade sem as pessoas, a cidade sem a sociedade, não é cidade, é um grande bloco de construção, um grande bloco de concreto. Em questão do mercado de trabalho, eu acho que o campo para o geógrafo lá ainda está voltado realmente para a questão de ser professor, né? Mas, principalmente quem tem a expectativa de terminar o curso e conseguir fazer uma especialização, um mestrado, esse campo está aberto também para a questão de ser pesquisador e envolver vários outros campos, né? Aí você vai escolher a climatologia, a pedologia, a geologia, geomorfologia, entre vários outros fatores. Então, ser um geógrafo tem vários campos abertos, não tão somente essa questão de ser professor, né? De ser um educador.